A China se preparou para combater uma das pragas do agronegócio com uma medida um pouco diferente. Recrutou aproximadamente 100 mil patos para eliminarem cerca de 400 bilhões de gafanhotos. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Por que a China equipou um exército de 100 mil patos? Exército de patos. Um vídeo postado recentemente no Twitter mostra algo inusitado. Uma tropa de patos enviados pela China para enfrentar nada menos do que uma nuvem de gafanhotos. O vídeo é do ano 2000 e, na época, um exército de 700 mil patos e galinhas foram treinados para conter a praga. Embora países como o Paquistão estejam sofrendo com a infestação dos mesmos, desta vez, a China ainda não enviou tropas para combatê-la. Países como o Paquistão, Quênia e Etiópia estão enfrentando problemas com a infestação desse tipo de inseto. A população de gafanhotos tem crescido tão rapidamente que a Somália e o Paquistão decretaram emergência nacional no início de fevereiro deste ano. Além de se reproduzirem com facilidade, os gafanhotos não fazem distinção do que comem e se alimentam de todo e qualquer alimento que vem pela frente. Quando não há mais alimentos, eles podem inclusive se tornar canibais, alimentando-se de indivíduos de sua própria espécie. A preocupação dos países é que a infestação dos insetos pode causar problemas relacionados a reservas alimentares em regiões vulneráveis. Uma nuvem de 1 km² de gafanhotos pode chegar a consumir uma quantidade de alimento suficiente para atender 35 mil pessoas em um dia. Chuvas fortes que atingiram algumas regiões da Península Arábica em 2018 foram atribuídas ao aquecimento global, fato que ajudou no crescimento da praga. Algumas espécies desses insetos, como as que estão causando problemas em países asiáticos, africanos e do Oriente Médio, são encontradas em regiões semiáridas e áridas da África. Eles se reproduzem facilmente quando chuvas fortes atingem o solo. Em períodos de acasalamento, dependendo da quantidade de chuvas, eles podem desovar cerca de 1.000 ovos por metro quadrado, levando até 2 semanas para que se choquem e de 2 a 4 meses para chegar na fase adulta. Ao se reunirem em bando, eles deixam de se deslocar e aumentam de tamanho, consumindo também mais alimento. Uniforme esquisito. As roupas militares normalmente servem para camuflar o seu usuário, mas também existem vestimentas utilizadas pelas Forças Armadas que simplesmente são comemorativas, servindo como moldura para as medalhas e dividindo as pessoas em cargos hierárquicos. Toda vez que escutamos roupa militar, automaticamente nos lembramos dos tons de verde e cinza. Porém, existem vestimentas que também seguem as tradições e culturas de cada país, então as cores podem ser bem diferentes das que estamos acostumados. A Guarda Suíça é composta apenas de homens católicos que falam italiano. Ela serve para fazer a guarda do Vaticano, mas não podemos negar que os soldados também servem para alegrar as criancinhas. Motivos estranhos. Uma guerra pode começar pelos mais diversos motivos: honra, glória, liberdade, posse de recursos naturais, sentimento de ameaça e outras questões, digamos, menos nobres. Você sabia que australianos já entraram em conflito com aves que são parentes de avestruz e que Honduras e El Salvador guerrearam por causa de uma partida de futebol? Não é de hoje que a Austrália sofre com animais que se tornaram pragas em todo o território. Em 1932, mais de 20 mil emus, primos do avestruz, migraram depois da temporada de reprodução, indo do interior à costa, e começaram a invadir territórios particulares, destruindo plantações em fazendas. Em resposta, o exército australiano declarou guerra a esses animais ao enviar um contingente de soldados armados com metralhadoras Lewis e 10 mil cartuchos para matar os bichos. Porém, os emus eram rápidos e muitos continuavam correndo mesmo após serem baleados. Segundo o Major Meredith, comandante da operação, os animais eram mais espertos do que se pensava. Formaram uma tática de guerrilha e tinha um líder que vigiava os soldados enquanto o restante saqueava trigo. O líder ainda dava um sinal quando os humanos atiravam, fazendo com que todos corressem. Resultado? Após semanas de combate, o governo reconheceu a derrota e as aves venceram. A tensão entre El Salvador e Honduras não é de hoje.
Na década de 1950, os dois países se estranhavam por causa de questões migratórias. El Salvador tinha 3 milhões de habitantes em um território menor que o estado de Sergipe, o menor estado brasileiro, fazendo com que muitas pessoas migrassem para o país vizinho, maior e menos populoso. A situação piorou quando o governo hondurenho começou a deportar os imigrantes. Além da crise migratória, os países também disputavam fronteiras no mar e na terra, como algumas ilhas do Golfo de Fonseca, localizado no Oceano Pacífico. Com os ânimos à flor da pele e de ambos os lados, não faltava muito para que uma verdadeira guerra começasse. O estopim foi causado em 1969 por uma simples partida de futebol entre os dois países que valia um lugar na Copa do Mundo do ano seguinte. O jogo terminou em 3-2 para os salvadorenhos e as relações diplomáticas em Honduras foram rompidas. 2 semanas depois, no dia 14 de julho, os combates armados entre as forças militares nacionais começaram, incluindo o uso de armamento pesado utilizado na Segunda Guerra Mundial: tanques. Os veículos blindados são importantes armas em uma guerra, devido à sua robustez, mobilidade e poder de ataque. Geralmente, os tanques de guerra possuem um formato muito parecido com os trilhos de locomoção, o compartimento para posicionamento dos soldados na parte superior e o cano de disparo para munição de grosso calibre. Contudo, para chegar a esse molde, esses carros de combate passaram por diversas reformulações e experimentações. O Italian Self-Propelled Gun, este carro de combate, é um dos mais estranhos, com um enorme canhão em sua parte traseira e rodas com quase o tamanho de um homem. Raio de Nikola Tesla. Na década de 1930, o famoso Nikola Tesla trabalhava em seu raio da morte, chamado de Teleforce, um aparelho que projetaria partículas que poderiam ser grandes ou microscópicas para permitir que fossem transmitidas a uma pequena área de uma longa distância trilhões de vezes mais energia do que seria possível com raios de qualquer tipo. Tesla desacreditava dos supostos raios da morte de outros inventores porque defendia que esse tipo de raio não poderia ser reproduzido em quantidades necessárias sem que fosse perdida a intensidade e a distância. Tesla determinou que o seu Teleforce conseguiria destruir qualquer coisa mais próxima que 320 quilômetros, transformando-se em uma arma potente contra exércitos, aviões e outros meios de ataque, e isso motivou alguns líderes de governos. O início da década de 1940 foi marcado pela acirrada corrida armamentista dos países para tentar se sobressair durante a Segunda Guerra Mundial, o que resultou em um arsenal de novas armas. Enquanto algumas serviram para acrescentar uma vantagem aos exércitos e mudar o conceito de como guerras eram feitas, outras ultrapassaram o limite da imaginação humana. Na história, esse tipo de armamento foi chamado de armas da nova era, pois eram idealizadas como tão poderosas que poderiam vencer guerras sozinhas. Proposta bizarra. Em 7 de dezembro de 1941, o futuro presidente dos Estados Unidos, George Bush, estava na Phillips Academy, em Massachusetts, quando ouviu a notícia de que o Pearl Harbor havia sido atacado pelos japoneses. Assim como muitos jovens norte-americanos com 17 anos, Bush decidiu imediatamente se alistar na Marinha para poder servir durante a Segunda Guerra Mundial, que começava. A 3 horas de avião dali, no Novo México, um dentista e inventor chamado Little S. Adams estava de férias no sudoeste do estado, nas notórias cavernas Carlsbad, quando ouviu a notícia do ataque pelo rádio. No mesmo momento, ele teve a ideia de ajudar o próprio país. Só que, muito diferente do jovem Bush, o homem pensou em um plano de retaliação contra a nação inimiga. Little estava em Carlsbad, um dos sistemas de cavernas naturais mais fascinantes da Terra e também lar de milhares de morcegos. Então ele não poderia pensar em nada que não os envolvesse. A ideia de Little era de bombardear massivamente as cidades japonesas com pequenas bombas amarradas nos corpos dos morcegos. Com o envolvimento de militares, engenheiros e biólogos, o plano foi nomeado como Projeto Raio-X e definido como ultra secreto. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe para geral e também vale lembrar para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!